Olá, queridas amigas e amigos da Sociedade Espírita Gabriel Delane de Esteio. Aqui é Velocino Camargo e eu quero agradecer a vocês ao convite que me foi formulado para estudarmos a doutrina espírita. Pediram para que nós enfocássemos um tema das 5 obras básicas da doutrina. Hoje nós vamos estudar o capítulo 17º do Evangelho, Sede Perfeitos, mais especificamente o item 10, intitulado O Homem no Mundo. Esse capítulo 17º tem o título de Sede Perfeitos. Quando a gente pega esta obra, principalmente nesse capítulo, que é o que nós vamos abordar, a impressão que a gente tem é que as orientações trazidas nesse capítulo, elas estão muito longe da nossa realidade. Fala o próprio título em sede perfeitos. E a gente já se reconhece como alguém que estamos ainda muito distante da perfeição. Até mesmo pela própria condição do nosso mundo em que nós nos encontramos. Saindo de um mundo de provas e expiações, onde ainda as dores e sofrimentos têm marcado a nossa história, a nossa trajetória, para um início ainda bastante sutil desse mundo de regeneração, e ainda falta um caminho longo para mundos felizes, mundos ditosos, até chegarmos à condição de um espírito puro, de um espírito perfeito. Então, sede perfeitos, quando a gente lê o título, a gente chega a se assustar, porque parece que é algo muito distante de nós. E que ali estariam orientações que seriam completamente difíceis de nós atingirmos. É como se nós pedíssemos para que alguém realizasse um determinado exercício que não está acostumado, não tem habilidade. Quando a gente vai a um circo e vê aqueles acrobatas fazendo aquelas performances, a gente imagina o tempo que aquela pessoa levou, além de ela ter habilidade para aquilo. E não adiantaria de uma hora para outra pegar alguém da plateia e pedir para que fizesse aquela mesma acrobacia. Porque essa pessoa não tem destreza, ela não tem o treino. Então seria impossível pedir a uma pessoa comum que fizesse o mesmo exercício daqueles que vêm se exercitando há muito tempo e criando esta facilidade corporal na expressão daqueles movimentos. Então, quando nós olhamos esse capítulo 17º, pelo título, a gente tem essa impressão de que serão exigidos comportamentos nossos que estão muito distantes da nossa realidade, da nossa ainda capacidade de amar. Mas quando a gente vai perceber, e principalmente esse item 10, o homem no mundo, a gente vai se dar conta que este espírito que assina esta mensagem, o homem no mundo, porque os capítulos do Evangelho, os 28 capítulos, com exceção do último, que são as preces espíritas, todos eles Kardec escolhe um tema, e dentro desse tema ele vai pegar passagens dos evangelhos, chamados evangelhos canônicos, de Lucas, Marcos, Mateus e João, e vai comentar essas passagens dos evangelhos. Ao final de cada capítulo, Kardec coloca mensagens dos espíritos com relação ao tema do capítulo que está sendo estudado. Então, nesse capítulo 17º, a mesma coisa. Nós vamos estudar um tema, que é o item 10, que diz respeito a uma instrução de um espírito, que ele intitulou de O Homem no Mundo, a mensagem. E a gente vai ver que essa mensagem ela é uma mensagem para nós. Então não é algo distante, não é um comportamento que nós teríamos dificuldades exacerbadas, que nós teríamos
todo o impedimento de adotar, porque é muito distante ainda da nossa capacidade de amar. Porque o processo evolutivo ele se dá nestas dimensões do amor, nessas variantes do amor, em que na medida em que o espírito avança, além da sua sabedoria, da inteligência, ele vai ganhando estrutura na sua capacidade de amar. Então, espíritos perfeitos, como Jesus, têm uma capacidade de amar intensa, muito, muito maior do que a nossa. Mas nós chegaremos lá um dia. Mas esse espírito aqui, ao falar do homem no mundo, ele vai nos situar sobre esta situação. Diz, olha, o homem no mundo, quais são os exercícios possíveis de cada um de nós realizarmos? Porque o capítulo Sede Perfeitos é o norte, é para onde a nossa alma deve orientar os seus pensamentos, as suas reflexões, para que a gente tenha ali os elementos de uma boa orientação, a bússola da nossa caminhada, o instrumento necessário para este avanço espiritual do espírito. Então, é uma orientação esse capítulo 17º, é uma instrução, é uma bússola, é o norte da nossa evolução espiritual. E a gente vai perceber, como eu havia dito, então, que essa mensagem é de um espírito bastante lúcido, que ele conhece a nossa realidade, então ele vai dar instruções que são importantes para nós aqui no mundo, saindo desse mundo de provas e expiações, de um mundo ainda de muita dificuldade, de muita luta interior, porque é a nossa condição. Mas antes vamos procurar rapidamente entender este capítulo dentro da estrutura de um breve apanhado do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente do capítulo 15º até o 17º. No capítulo 15º, Kardec fala sobre fora da caridade não há salvação. Então a gente vai perceber nesse capítulo que o codificador vai nos orientar com relação a este exercício de nós avançarmos deste período em que nós viemos colhendo apenas sofrimentos, ou, se não apenas, muitos sofrimentos. Então Kardec identifica a origem desses sofrimentos, que é a nossa imperfeição, e o processo de salvação, ele tem como um recurso ao exercício da caridade, que é o amor em ação. Quando nós vamos falar sobre esse tema salvação, a doutrina espírita aborda esta questão sobre um seguinte aspecto. Nós temos o nosso processo evolutivo e em determinado momento desta evolução, o nosso espírito já instruído, orientado, percebe os valores espirituais e que esses são realmente os relevantes da nossa vida, começa a deixar então aquele caminho de ilusões que nós tínhamos percorrido até então, dado valor a determinadas circunstâncias que são efêmeras. Então nós vamos abrindo mão desta visão materialista do mundo para incorporar em nós a realidade espiritual, porque os valores que realmente prezam ao espírito são valores da espiritualidade e que vão fortalecer a cada um de nós espíritos. No fortalecimento dessas virtudes do espírito, nós vamos nos afastando das imperfeições. Nós é que criamos os nossos sofrimentos pela nossa imperfeição. Tanto que nós encontramos na obra O Caminho das Virtudes, do Jason de Camargo, ele dizendo o seguinte, que no momento que a gente percebe que não há necessidade de sofrer, a gente avança. O sofrimento ele existe só para isso, só para nos mostrar que a gente está indo por um caminho equivocado. Então, quando a gente se dá conta que não há necessidade de sofrer para evoluir, a gente começa então a ganhar
uma massa espiritual, né? Ganhar estrutura espiritual, que são as virtudes do Espírito. E todas elas enfeixadas naquilo que nós chamamos de o amor. E o amor em ação é a caridade. É por isso que então Kardec, aqui no capítulo 15º, coloca esta grande realidade, esta virada de chave no processo evolutivo de cada um de nós, para que a gente deixe os sofrimentos gradativamente e nós então rumemos para esta evolução espiritual plena de paz e felicidade. E o que vai fazer esse processo, esta mudança para nós, é o exercício da caridade. Então é André Luiz, no capítulo 8º do livro O Espírito da Verdade, que nos esclarece com relação a esse tema da salvação. O que é salvação para o Espiritismo? A salvação não é que nós vamos nos encontrar numa posição espiritual que a gente não vai precisar fazer mais nada. É naquela visão teológica antiga de ter atingido o céu e nada mais o espírito precisa realizar. Não. Atingir a salvação, segundo o olhar da doutrina espírita, é justamente este momento do espírito em que ele vira a chave, em que ele começa a se dar conta que a referência para as nossas condutas é o sentimento do amor. Quando o espírito ele se dá conta disso, ele passa cada vez menos a agir de forma a se auto-prejudicar. Então a salvação é nesta ideia. Tem um determinado momento da evolução do espírito em que ele não se dá conta que as suas ações estão lhe prejudicando e por isso ele sofre. Quando ele se dá conta que este processo para ultrapassar o sofrimento se dá através do exercício contínuo e permanente do amor, isso se chama a salvação, segundo a doutrina espírita, para cada um de nós que evoluímos. É por isso que André Luiz, então, nesse capítulo 8º da obra O Espírito da Verdade, nos diz o seguinte: a salvação é a libertação e preservação do espírito contra o perigo de males maiores. Então vejam, a libertação e preservação do espírito contra o perigo de males maiores. O espírito, cada um de nós se coloca a salvo de praticar males maiores contra si mesmo. Porque ainda nós vivemos sobre esse mundo de provas e expiações e a gente percebe a quantidade dos sofrimentos humanos. E esses sofrimentos, a gente aprende pela doutrina, é porque nós mesmos demos causa, se não nesta vida, numa outra existência. E agora, no fechamento desse mundo de provas e expiações, são grandes as expiações humanas, são aqueles últimos capítulos desses mais difíceis da nossa trajetória e que a gente vai procurar então se libertar desses erros do passado. Então por isso ainda há muitos sofrimentos, muitas dores, muitas doenças. Somos todos nós espíritos que praticamos males maiores contra nós mesmos e que agora estamos nos libertando desses últimos sinais mais primitivos ainda do nosso espírito. Então, quando a gente se coloca preservado de realizar males maiores, porque a gente se dá conta de eu não vou produzir um mal para alguém, porque isso dá muito trabalho, a gente já se dá conta. Olha, se eu vou ferir alguém, magoar alguém, se eu vou, em razão de interesses pessoais, produzir a desgraça de alguém, eu já vou pensar, isso eu não vou fazer. Então eu prefiro não obter aquilo que eu gostaria agora, porque desta forma eu vou prejudicar alguém. Não, eu não quero isso, porque eu não quero para ele aquilo que não gostaria para mim. Quando a gente começa a se dar conta disso, nós estamos entendendo a grande moral de comportamento do universo. Então a gente passa a diminuir estas áreas de produzir males para nós mesmos. Então, diz André Luiz, é quando nós nos libertamos
e preservamos o nosso espírito contra perigos de males maiores, a fim de que nós confiemos a construção da própria felicidade nos domínios do bem. Então a gente se dá conta que para construir a nossa felicidade nós temos que trilhar o caminho do bem. Fazendo bem, ou seja, a felicidade que nós queremos para nós, fazermos para o outro, elevando-se a passos mais altos de evolução. Quando o espírito, então, ele se dá conta que o exercício da caridade é a sua grande libertação, ele começa a dar passos cada vez mais altos na sua evolução. Ou seja, aquilo que no passado representavam várias encarnações para dar um pequeno avanço na sua evolução, agora, como ele passa a entender que a lei do universo é a lei do amor, passa a pautar as suas condutas no amor e na caridade, cada encarnação é um avanço significativo no processo evolutivo desse espírito. Porque vejam, alguém que deixa uma vida marcada pelo amor, o avanço espiritual que não tem esse espírito. Em comparação àquele outro que durante toda a sua existência produziu mal às outras pessoas, feriu, magoou por interesses pessoais, por vantagens próprias, por personalismo. Qual é a evolução espiritual desse espírito nesse percurso de tempo de uma vida agindo desta forma? Muito pequena, às vezes nula, levando a capítulos dolorosos ali na frente. Então, libertação é essa ideia, caridade. Fora da caridade não há salvação. Eu vi uma vez uma gravura que para mim me chamou muito a atenção e dá a ideia do que é caridade para nós, para todos. Eram duas casas, eram vizinhos, essas casas contíguas, coladas, grudadas umas nas outras, geminadas, em que elas não tinham pátio na frente. Terminava o passeio público, já vinha a porta de entrada da casa, a janela da sala, e eram vizinhos. Essas duas casas, elas tinham, cada uma delas, uma faixa em cima da porta. A casa da direita, olhando de frente, tinha uma faixa que dizia o seguinte: vendo o meu trombone. A casa da esquerda, uma outra faixa que dizia o seguinte: graças a Deus. Então vocês imaginem que devia ser um tormento para essa pessoa, porque quando ele viu o vizinho que estava vendendo o trombone, ele levantou as mãos para o céu, porque esse vizinho devia te tocar o trombone dele a qualquer hora. Quando ele ia procurar dormir, o vizinho ia lá, tocava o trombone. Final de semana, depois do almoço do meio-dia, tocava o trombone. Quando o filho dele pequeno pegava no sono, o vizinho começava a tocar o trombone. Então devia ser um inferno para esse vizinho, porque o outro tocava o trombone como ele queria, no horário que queria, sem se preocupar com os outros. Vejam o atrito que isso deve ter gerado. Quando ele estava vendendo o trombone, o outro levantou as mãos para o céu. Quem sabe ele até pensou, eu vou ajudar ele a vender esse trombone, vou colocar na OLX, vou ajudar ele a vender o mais rápido possível. Porque era alguém que se sentia prejudicado pelo som alto que saía do instrumento do outro, que não tinha cuidado, que não tinha critério, que não tinha zelo pelo ouvido, pelo sono, pelo descanso do vizinho. E a gente percebe que uma sociedade assim, sem caridade, ocorre dessa forma. Isso é um exemplo caricato de uma sociedade sem caridade, que é uma sociedade enferma, que é uma sociedade que cria atrito entre os seus moradores, os seus habitantes. Uma sociedade com caridade é quando nós pensamos no outro, né? Imaginem essa história do trombone. Quando alguém, então, pensa no outro, é porque está exercendo a sua caridade. Caridade é o amor em ação. O amor é esse sentimento puro que parte de mim em relação ao próximo. É uma via de mão única a caridade. Parte de mim em relação ao outro. Não tem a mão de retorno. A caridade não exige, o amor não cobra.
Agora imagine toda uma sociedade quando cada um pensa no outro. Imagina a beleza que é esta sociedade. Então por isso que fora da caridade não há salvação. Um mundo egoísta, que é o mundo desse tocador de trombone, que ele toca o trombone a hora que ele quer por vontade própria, é uma sociedade enferma. Um mundo onde as pessoas fazem aquilo que querem, sem pensar no próximo, só nas suas vantagens, é uma sociedade enferma. É o que a gente está vendo nesses últimos momentos do mundo de provas e expiações. Ainda pessoas infelizmente ligadas a esta ideia da vantagem pessoal, que promove uma grande desgraça social, prejuízo difuso a uma série de pessoas, mas porque estão apenas preocupadas com o seu próprio interesse. Fora da caridade não há salvação. É por isso que nos esclareceu Kardec, é por isso que nos esclareceu já Paulo de Tarso, quando falava do amor da primeira epístola aos Coríntios. Olha, de todas elas, da fé, a esperança e a caridade, a mais sublime é a caridade, porque fora dela nós não temos salvação. Não temos salvação enquanto indivíduos e não temos salvação enquanto sociedade. Saindo desse capítulo 15º, nós temos o capítulo 16º, que é: não se pode servir a Deus e a Mamon. É interessante como Kardec colocou esse capítulo logo após fora da caridade não há salvação. Porque é para nos explicar que a caridade é um caminho que vai na direção do outro. É um caminho que o outro é a referência. Para a gente não ficar tocando trombone no ouvido do outro, não é? Fazendo só aquilo que a gente quer. Então, não se pode servir a dois deuses, a Deus e a Mamon. Ou a gente serve à caridade, ou a gente serve ao egoísmo. Caridade e egoísmo. Caridade e virtude. O egoísmo é o vício ainda da alma. Caridade é a virtude. Então não se pode servir a dois seres, a dois senhores. A gente não pode querer o bem do outro só pensando no nosso. Não há como. Então é como, imagine vocês, a gente está fazendo um tratamento de saúde, vai ao médico, ele vai olhar os nossos exames e vai dizer o seguinte: olha, Velocino, teu colesterol está alto, triglicerídeos, tua glicose, então tu vai ter que cuidar a tua alimentação. Só exercício, uma boa alimentação basta para tu poder nivelar esses índices, ter uma vida saudável. E aí a gente chega no final de semana, vai para um buffet, e aí a gente vai passando naquele balcão de buffet, e aí a gente vai pegando uma picanha com uma camada de gordura, a gente vai pegando polentinha frita, a gente vai recheando o nosso prato desses alimentos que a gente já tinha orientação do médico que nós deveríamos evitar. Evita a carne vermelha, a carne gorda, evita a fritura. E a gente vai colocando no nosso prato tudo aquilo que, em princípio, a gente sabe que nos prejudica. Mas chega lá no final, a gente vê, diz, não, mas tá faltando salada. O médico disse que era para colocar salada. E a gente vai lá e pá, coloca salada de batata. Mas não era esta salada. Era uma salada verde, a salada de legumes. E aí a gente olha aquele prato e diz assim, não, mas realmente, eu tenho que dar o braço a torcer, eu tenho que pegar um pouquinho mais de legume. A gente pega uma folha de alface, coloca por cima de tudo, e a gente diz assim, ó, viu, eu já estou comendo salada. A gente está querendo enganar a quem, não é? Fora da caridade não há salvação, é a mesma forma. Não adianta a gente, muitas vezes, se dedicar, fazer alguma coisa formal em termos de caridade, sem mudar o comportamento. Eu vou doar cesta básica, eu vou fazer máscara para distribuir na rua, para as pessoas que estão precisando, mas dentro de casa eu continuo tocando meu trombone no ouvido dos outros. Porque eu estou fazendo este ato de caridade material apenas para tirar alguma vantagem com isso. Mas a caridade é o exercício
exercício do amor em ação, em que o outro é a referência. Não se pode servir a dois deuses, nós não podemos ser egoístas e caridosos. Então a gente tem que cuidar como é que nós estamos tocando o nosso trombone. Se a gente está prejudicando as pessoas que estão à nossa volta, deixando elas mais aflitas, sendo intolerantes, inflexíveis, é por aí o caminho. Este é o exercício da caridade. Ajudar, amparar, ser tolerante, fraterno, perdoar. São esses os exercícios da verdadeira caridade. Então, por isso que Kardec estudou fora da caridade não há salvação, mas ele colocou depois, não se pode servir a Deus, é mamon, para a gente não botar essa folhinha de alface em cima achando que está tudo bem naquela alimentação, no nosso comportamento, entregar uma cesta básica e não mudar comportamento. Não, nós temos que mudar o nosso comportamento em relação ao próximo, na nossa casa, na nossa sociedade, na casa espírita onde nós labutamos e trabalhamos. E agora ele vai estudar, então, Sede Perfeitos, que é a orientação. Tu entendeste, então, o que é a caridade? É como se ele estivesse dizendo isso. Cuidar para não servir a dois senhores ao mesmo tempo, porque isso não pode se fazer. Então tá, aqui é Sede Perfeitos, a orientação, o norte. E aí nós vamos estudar esta passagem desse Espírito que fala sobre o homem no mundo. E é interessante que ele nos ajuda a entender duas nuances sobre esse aspecto do homem no mundo. Porque ele vai nos explicar primeiro, olha, quando se fala do homem no mundo, eu não quero dizer do homem do mundo, tem diferença. É o homem no mundo, ou seja, o espírito com a consciência espiritual encarnado, passando pelos desafios. Eu não estou falando do homem do mundo, porque o homem do mundo é o homem mundano. É aquele que se deixou absorver pelos valores deste mundo. Então é o primeiro cuidado que ele faz, é o primeiro alerta. Ele faz dois alertas, a gente vai perceber. O primeiro é este. Olha, é o homem no mundo, não o homem do mundo, mundano. Quem seria o homem do mundo? O homem do mundo, então, é aquele que se deixou envolver por essas questões deste mundo. Da sua... do seu status. É aquele preocupado no exercício do poder de qualquer forma, por todos os meios. É aquele que está mais preocupado com as aparências, porque é o homem do mundo, do mundano, da matéria. É aquele que dá valor às coisas externas, às coisas que ferem a nossa visão. Então é aquela pessoa que se apresenta melhor, porque ele passa a vida inteira dele buscando um status. Olha, as melhores pessoas, as melhores tarefas de uma sociedade são essas, e vai enumerando. Então ele vai atrás daquilo, ele vai atrás de um status financeiro, de um status físico, ele fica escravo do seu próprio corpo, ele fica escravo da matéria. Isso é o homem do mundo. É isso que esse Espírito nos ajuda a ter a parar para pensar. Vem cá, será que eu não estou me deixando levar por essa situação do homem do mundo? Eu tenho que ser um homem no mundo, não um homem do mundo. Então o homem do mundo é aquele que tem as suas experiências plenas de sensações, com pouco ou nenhum controle da vontade, porque quando a gente deixa os nossos comportamentos se levarem pelas sensações, pelas aparências, a gente acaba perdendo a vontade, porque é um caminho vicioso. É o caminho vicioso da aparência, é o caminho vicioso do poder, é o caminho vicioso do prestígio. Então a gente fica alimentando estas sensações em um processo viciado e vicioso. A gente acaba perdendo o controle sobre a nossa vontade. Vejam, a gente ainda tem na nossa sociedade um culto excessivo ao corpo. É desta
noção do homem do mundo, né? Porque a gente está ligado numa aparência. Hoje a gente tem, sem nenhum prejuízo, a gente sabe da importância do exercício físico para a saúde. É bonito de ver hoje as pessoas se dedicando mais ao exercício físico, caminhando na cidade, nos lugares, nas praças, próximos aos lagos, rios, enfim, a possibilidade de muitas delas então também irem a academias, praticarem um esporte, para se tornarem mais saudáveis, para a gente poder valorizar o corpo como um instrumento do espírito, porque é responsabilidade nossa dar boa alimentação para o corpo, de nós realizarmos os nossos exercícios e termos saúde. O que nós estamos falando aqui é do exagero ao corpo, é este culto exagerado ao corpo. É aquele sinal, aquela marca, aquele procedimento estético que se vai fazer somente por esse viés estético, não por saúde, não por um bem-estar maior, não é por pura estética, para ficar melhor que o outro, mais bonito que o outro, é uma questão de comparação. Então a gente acaba se deixando levar por isso, e como diz o Espírito, a gente não se dá conta, acaba se tornando o que? Um homem do mundo, um homem mundano. Quando a gente desencarnar, o que vai importar daquilo que se fez? A gente vai olhar alguém então que já está se despedindo desse corpo físico, está já retornando à espiritualidade. O que vai adiantar aquele corpo sobre o caixão, sobre aquele esquife? O que a gente vai olhar para aquele corpo e a gente vai dar valor? Será que vai adiantar a gente ter gasto 4 horas, 3 horas por dia numa academia, todos os dias, para ter o corpo mais perfeito? Aquele exercício insano para ter aquele corpo ideal, melhor do que todos os amigos que a gente tem? Será que vai adiantar agora, na hora que a gente está desencarnando, olhar para nós no caixão e dizer assim: olha, eu desencarnei, mas olha que bíceps bonitos esses meus, olha, bem torneados, fardos bonitos, olha aquele tanque, aquela barriga de tanquinho. Isso tudo está adiantando o mundo espiritual agora? Não está. Esses grandes bíceps, essa barriga de tanquinho, não está adiantando de nada no mundo espiritual agora. São valores do espírito. Foi o exercício da caridade. Quanto de tempo a gente despendeu nesta vida para o exercício efetivo da caridade que nos tornou um espírito melhor? Nós fomos homens no mundo ou fomos homens do mundo? É a mesma coisa para uma mulher, que ela gastou a vida inteira, ou boa parte da vida dela, nos salões de beleza. Aí ela vai olhar agora o corpo e diz: olha, mas tu está percebendo ali a minha progressiva, que coisa mais linda. Agora não vai adiantar aquela progressiva. Olha quanto eu gastei nos salões de beleza, eu gastei 2 coberturas na minha vida toda, mas fiquei belíssima. O que vai adiantar a beleza física? Porque o que interessa para o espírito é a sua beleza espiritual. Então a gente tem que ter cuidado nesta vida para não sermos homens do mundo, em que a gente preze as nossas sensações físicas em prejuízo do nosso exercício espiritual. O que a gente tem que pensar para esta vida é sempre se perguntar no seguinte: eu preciso disso? Esta é uma pergunta multiuso para nós, para a gente saber se nós estamos nos movimentando do mundo. Porque se a gente vai perguntar assim, ó, eu preciso disso, a gente está fazendo essa pergunta para nós mesmos, mas com a ideia espiritual. Olha, será que eu preciso disso para minha evolução espiritual? Será que eu preciso disso no meu exercício da caridade?
Então a gente vai perceber, vai fazer essa pergunta e vai ouvir a resposta do fundo do nosso coração. Diz, olha, que nem homens, né? Os homens gostam muito de carro, e de repente passam numa concessionária, vê aquelas caminhonetes maravilhosas, olha assim, meu Deus do céu, que caminhonete maravilhosa. Se eu vou comprar essa caminhonete, imagina eu sair na rua, chegando na casa dos amigos, mostrando essa caminhonete, eles vão ficar doidos. E a gente vai se perguntar assim depois, mas vem cá, eu preciso disso? Eu preciso dessa caminhonete? Eu já estou com o meu carro. Meu carro tem 3, 4 anos de uso, um pouco mais, mas é um carro bom, me leva a todos os lugares, não dá problema. Eu estou precisando disso? Eu vou fazer um investimento, eu vou fazer um financiamento, me envolver numa prestação para vaidade, que a gente vai perceber que logo ali adiante ela desaparece, os amigos vão ficar interessados logo que virem o carro, mas depois aquilo passa a ser normal e a gente vai querer um outro modelo mais caro. Então é homem do mundo, homens mundanos. Então a gente tem que se perguntar, eu preciso disso? Vejam, quando eu havia dito a vocês que este espírito que assina apenas um espírito protetor, e que passa essa mensagem para Kardec, o homem no mundo, no item 10 do capítulo 17, ele tem uma frase sobre isso, para a gente ter cuidado de não ser homens do mundo, homens mundanos. Ele diz o seguinte: não consintais que vossos corações demore em qualquer pensamento mundano ou fútil. Olha só, vejam, ele está sendo alguém que está nos ajudando, que está nos instruindo sobre a nossa vida aqui. Ele sabe das nossas realidades. Não é um exercício para um espírito superior, não. É para nós. Ele conhece a nossa realidade. O homem no mundo. Então, cuidado para não ser homem do mundo. De que forma? Não consintais que nos vossos pensamentos demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Não consintais que nos vossos corações demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Vejam, ele não está dizendo que a gente deixe de ter pensamentos mundanos ou fúteis. Isso seria uma exigência incabível para nós. Nós temos pensamentos fúteis. Nós temos pensamentos mundanos. A gente vai olhar aquele carro, vai dizer, eu gostaria de ter aquele carro. A gente vai olhar uma moça, uma mulher, vai olhar uma outra mulher bonita, uma barriga sequinha, ela vai dizer, eu queria ter aquela barriga sequinha dela. Eu queria ter aqueles cílios permanentes dela. Eu queria ter aquela beleza estética dela. Eu vou fazer mais essa plástica, mais isso, mais aquilo outro. Isso nós temos esse pensamento. Mas o Espírito diz assim, não consintais que nos vossos corações demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Ou seja, porque quando aquele pensamento começar a demorar nos nossos corações, é porque a gente vai começar a encontrar subterfúgios, argumentos frágeis, para nos parecer que aquilo está nos convencendo. Para a gente ter um convencimento superficial para adotar aquele comportamento. Então ele nos fala desse alerta, não consintais que nos vossos corações demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Então a gente tem que fazer isso. Vem um pensamento, olha, eu gostaria de fazer isso. A gente tem que se perguntar, eu preciso disso? E conforme a nossa resposta, a gente vai perceber, diz, olha, eu estou olhando aquele carro, eu vou gastar, eu preciso disso. A gente vai se dar conta, realmente eu não estou precisando disso, eu não vou me envolver em dívida, ainda mais agora. Pronto, tira aquele pensamento da cabeça. Não deixa que ele demore, porque se ele ficar demorando, a gente ficar namorando, pronto, ele vai virar uma realidade. A gente vai construir justificativas falsas para tomar aquele comportamento, ou seja, dando vazão às nossas sensações e nos desviando daquilo que nos interessa.
Porque muitas vezes nós somos convidados para exercícios da alma e a gente desperdiça a oportunidade. Às vezes vão nos chamar a colaboração na casa espírita, dizer, olha, vamos fazer uma visita a um lar de idosos. Mesmo que a gente não possa agora, a gente tem a possibilidade de fazer uma chamada online, vamos fazer um grupo de radiação, e a gente vai pensar assim, mas meu Deus, no domingo é o horário que eu estou descansando, então a gente vai sempre encontrar uma desculpa. Aquilo que muitas vezes é importante para o espírito, que vai dar cada vez mais luz ao nosso espírito, a gente acaba abrindo mão. E a gente acaba se deixando levar pelo pensamento mundano ou fútil. Então a gente tem que pensar. Se alguém vier nos ajudar com uma proposta que é realmente uma ajuda para a nossa evolução espiritual, um trabalho positivo, um trabalho grandioso, para ajuda ao semelhante, esta é uma proposta que a gente deve aderir. Porque isso é a academia da alma. Fazer o bem em todos os lugares, na hora do nosso emprego, durante as 8 horas da nossa atividade diária, a gente tem possibilidade de fazer o bem, fazer bem feito aquilo que nós estamos fazendo, atender as pessoas, fazer para os outros o que gostaríamos que fosse feito para nós, ser o funcionário mais exemplar possível para poder colaborar com a equipe. Ter esta ideia de colaboração e não de competição, tudo isso nós estamos ajudando a nós e a sociedade onde nós estamos. Então, por isso, pensar, não consintais que nos vossos corações demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Não ser homens do mundo, homens mundanos. Mas o Espírito também faz um outro alerta. Da gente ter cuidado para não ser homem do mundo, mas também cuidado para não ser um homem fora do mundo. Porque a gente também pode incorrer nesse erro de achar que este mundo é um mundo de barbaridades, de equívocos, que todas as pessoas estão rumando para um destino desagradável para o nosso mundo, o pior deles, e a gente diz assim, olha, eu não mereço este mundo. E a gente cada vez mais se distancia deste mundo, das pessoas, das situações, de todas as coisas. E a gente acaba incorrendo neste erro. Ou seja, porque a gente vai negar até mesmo as nossas dificuldades, então vai realizar autoflagelações, vai se impor determinadas flagelações de distanciamento das pessoas, porque antigamente, vocês lembram, haviam aqueles cilícios, que eram determinados instrumentos de castigo corporal, porque eles entendiam que era o corpo que gerava toda a fonte de pecados humanos. Ainda hoje existe, por exemplo, nas Filipinas, na Semana Santa, exercícios dessa natureza, em que as pessoas pegam cordas, na ponta da corda colocam materiais cortantes e ficam machucando as suas costas, cortando a carne, porque o corpo é que traz o pecado. Mas não é, a gente sabe que não, é o espírito, com os seus vícios. A tentação está interna, não está externo a cada um de nós. Então não é gerando esta autoflagelação. A gente não pode se afastar deste mundo, a gente tem que viver no mundo, perceber o mundo, os desafios do mundo e superando, porque é neste mundo que a gente vai se conhecer quem nós somos. As nossas atrações vão mostrar muito do que a nossa alma ainda tem. Eu vou me sentir atraído por alguma coisa e eu vou então perguntar, olha, mas isso é bom para mim? Então que Deus me ajude a que eu vá me afastando aos poucos ainda desta minha tentação, porque isso tem levado a escolhas equivocadas minhas. Então vejam, é um homem no mundo que vai vencendo pouco a pouco
esta sua tendência de se deixar levar por ele e nem se ausentar dele por autoflagelação. Não, de criando este ambiente de mudança paulatina. Nem ser alguém que vai fazer uma fuga deste mundo, né? Uma outra forma de se isolar é fugir desse mundo. E a gente achar que as coisas acontecem pelo contato com as outras e que a gente tem que viver num mundo à parte. Ou seja, do aspecto místico, às vezes surgem determinadas soluções assim miraculosas. Ó, entra para dentro desta pirâmide que tu vai te limpar. E a pessoa entra para dentro daquela pirâmide, acha que aquilo vai criar uma fuga desse mundo que está em erro, desse mundo perverso. Então a gente vai fugir, vai criar um isolamento físico, quando na realidade não é assim. A gente vai na casa espírita, escuta as palestras para a gente ganhar um olhar sobre a vida, segurança, coragem, fé, otimismo, colher e entender a ajuda da espiritualidade para enfrentar as nossas dificuldades no dia a dia, sem fuga nenhuma. Então o passe, a água fluidificada, não vai fazer a reforma íntima nossa. Então a gente não fica pensando num processo de fuga mental. Olha que eu vou na casa espírita tomar o passe, olha, eu vou ficar 5 anos indo à casa espírita, sem falhar um único dia, tomando passe e água fluidificada, aquilo vai mudar a minha vida. Não, não é a água fluidificada, não é o passe que vai mudar. Eles são sim instrumentos muito positivos, porque na hora que a gente está tomando passe, a gente vai receber as energias do alto, a gente vai se purificar num determinado momento pela ajuda do mundo espiritual. Então a gente vai ter uma lucidez melhor. E nesse momento então, que a gente tomou o passe, que a gente está saturado de energias positivas, em que nós fizermos as nossas reflexões sobre a nossa vida e as nossas escolhas, a gente vai ter então uma lucidez espiritual para perceber o melhor caminho. Mas o exercício do dia a dia de vencer as nossas dificuldades, esse exercício é nosso. Não é o passe que vai fazer isso por nós, não é a água fluidificada que vai fazer isso por nós. Não é como um conhecido uma vez ia na casa espírita e diz assim, olha, Velocino, eu posso falar contigo? Pode. O negócio é o seguinte, eu vim aqui no Caminho da Luz, depois da palestra, eu tomava o passe aqui no salão e tomava um copinho da água fluidificada. Aquilo me fazia tão bem, eu passava a semana inteira boa. Voltava na outra semana, palestra, passe, água fluidificada de novo. Aí eu comecei a perceber que aquela energia boa eu já não conseguia ter a semana toda. Lá por terça, quarta, quinta, eu vim aqui na segunda-feira, eu já estava de novo excitado, nervoso. E aí só na outra segunda, para eu vir tomar passe e água fluidificada, eu comecei a perceber que algumas pessoas traziam uma garrafinha de meio litro. Eu comecei a trazer uma garrafinha de meio litro, porque eu deixava para magnetizar essa água e tomava durante toda a semana um copinho, todo dia. Bom, deu certo durante um tempo. Depois eu já vi que não dava mais meio litro, comecei a trazer uma garrafa de 2 litros, porque agora eu já tomo um copo americano de água fluidificada por dia. Mas Velocino, tu vai me desculpar, mas eu acho que os médiuns aqui estão fracos da casa, porque agora essa garrafa de 2 litros já não está dando conta. Eu estou pensando em trazer um galão de 20 litros, tu deixa? Porque eu já vou levar esse galão fluidificado para cá, já põe até na caixa d'água, até banho de água fluidificado eu tomo. Será que é possível? E aí eu disse para ele assim, mas meu amigo, deixa eu ir um dia contigo até a tua casa para ver o que deve estar acontecendo. Sim, vamos comigo, eu vou te levar para conhecer. Aí nós saímos. Quando nós fomos passar na primeira esquina, o sinal abriu, no que abriu ele arrancou e um outro carro quis aproveitar o sinal na transversal e cruzou na frente dele. Ele tomou-lhe um susto, freou, abriu o vidro e xingou esse motorista. Olha,
ele rogou praga até a 5ª geração desse homem. Aí eu olhei para ele e fiquei pensando assim, diz, olha, o problema não é a água magnetizada, a água fluidificada da casa, não é mesmo? Olha só, ele se deixou contaminar por esse ódio, porque o outro aproveitou um sinal quando não deveria, então ele deixou extravasar esta raiva dentro dele. Então o problema não é a água fluidificada. Aí ele continuou andando. Aí mais alguns quilômetros na frente ele diz assim, olha Velocino, agora nós vamos passar por um painel, tu vai ver. Olha lá, aí começou a aparecer o painel que era um anúncio de bronzeador, de protetor solar, e tava uma moça com um maiô minúsculo. E aí ele passou olhando assim, tu tá vendo que beleza essa mulher? Cada vez que eu passo aqui eu chego a suar da mão. E eu olhei para ele e fiquei pensando, aí o problema é a água fluidificada lá da casa, que agora tem que levar 20 litros. Bom, quando ele chegou em casa, foi a gota d'água. Quando ele chegou, foi cumprimentar a esposa dele estava num azedume. Ela olhou para ele e disse assim, tu inventou de trazer esse cachorro aqui para dentro de casa? Olha o inferno que ele fez aqui. Diz, olha, ele fez sujeira por tudo. Ele rasgou o nosso sofá. Tu toma conta desse diabo. E ela foi embora. E aí ele ficou olhando para mim perplexo. E eu fiquei pensando, vejam, o problema depois não é a água fluidificada. É a forma como a gente lida na vida, com as pessoas, conosco mesmo. Então, sem fuga, a gente não vai desaparecer desse mundo, porque é como Kardec diz, a nossa vida social está lá em O Céu e Inferno. A vida social é a pedra de toque das boas ou más qualidades, ou seja, é na vida social que a gente vai se revelar quem a gente é. A pedra de toque é uma pedra escura que aquelas pessoas que trabalham com ouro usam para comparar se um metal é ouro ou não, porque tem aquele chavão, né? Nem tudo que reluz é ouro. Então, a pessoa que trabalha com ouro, quando ele não vai, antes dele fazer o exame completo com aquele ouro, ele pega essa pedra. Então ele tem um pedaço de metal que ele sabe que é ouro testado, e ele vai dar um risco nessa pedra escura. Aí ele vai pegar aquele outro metal que ele está em dúvida e vai riscar do lado. E vai comparar a tonalidade deste amarelo para verificar se é ouro ou não. Então a pedra de toque, ela revela o que é precioso do que não é precioso. Então é como diz Kardec, a vida social é a pedra de toque das boas ou más qualidades. É no convívio que a gente vai descobrir quem nós somos. Então nós vamos equilibrar as nossas emoções fortes, de reviver experiências viciadas com aspirações espirituais. Vejam o tempo todo esse espírito amigo nos falando sobre isso, que ainda nós somos espíritos que carregamos as nossas dificuldades, mas vamos viver na vida social, que vai revelar quem nós somos. É só a gente começar a prestar atenção pelos nossos desejos, pelas nossas vontades, e começar a analisar cada uma delas. Fazer a pergunta para nós mesmos, eu preciso disso? E aí fazer os nossos exercícios para cada vez mais ir abandonando esses comportamentos e ir assumindo outros que são valores para o espírito. E aí nós temos pessoas no mundo que são extremamente valorosas, que são homens no mundo. São pessoas que vencem as suas dificuldades, são pessoas que esforçam-se para adquirir estas virtudes do espírito. Então nós temos Divaldo Pereira Franco, nós temos o Sir Nicholas Winton, né? É um exemplo, é um senhor que já faleceu alguns anos atrás, e ele fez um ato muito bonito quando ele era jovem. Só que ele deixou isso num silêncio, porque a vida seguiu o curso dela, ele casou,
E muito tempo depois a esposa estava mexendo em algumas coisas que haviam no sótão e percebeu lá umas fotos de crianças em cartões que estavam o endereço dessas crianças e tudo mais. Ela não entendeu o que era aquilo, levou para ele. O que é isso? Me explica, que eu achei lá em cima. E disse, olha, isso aconteceu quando eu tinha 24, 25 anos de idade. Eu fui tirar férias com um amigo em Praga, na antiga Tchecoslováquia. E quando nós saímos de lá, eu fiquei muito apreensivo, porque as forças nazistas estavam por invadir a Tchecoslováquia. E haviam comunidades judias lá, e que certamente iriam sofrer com a ação dos nazistas. Eu voltei lá e tive uma ideia. Comecei a conversar com as famílias de judeus, para que a gente pudesse ficar com essas crianças. E quando tudo acabasse, a gente devolveria para os seus lares. Por isso que eu anotei o nome do pai e da mãe, o endereço e contatos de familiares. E essas famílias então deixaram que essas crianças ficassem conosco. Eu comecei a encontrar lares substitutos, alguns orfanatos para essas crianças ficarem. E quantas pessoas tu ajudaste? Perguntou a esposa. Ele disse assim, Zora, foram mais de 300 crianças que eu ajudei. Ela ficou encantada com aquele trabalho dele. Mas vem cá, tu nunca foi atrás dessas crianças? Ele disse assim, olha, eu acompanhei cada uma dessas famílias. E o pai de todas elas e as mães acabaram morrendo nos campos de concentração. Então, enfim, eu fiz o que tinha que fazer, essas pessoas cresceram em lares substitutos, em orfanatos, e isso aconteceu. Ela disse, não, mas quem sabe vamos ver essas crianças. Ele disse, tu acha? Bom, eu já fiz o que tinha que ser feito, você vê um coração bondoso, né? Ele não era muito afeito a homenagens, ele não gostava, mas a esposa foi atrás. Viu histórias belíssimas de pessoas que se tornaram pais melhores, mães melhores, pessoas ativas na sociedade, pessoas que acabaram adotando outras crianças porque elas foram alvo deste amor, pessoas que doavam horas da sua vida para atividades sociais, comunitárias, assistenciais. Então vejam o efeito positivo da ação do Sr. Nicholas Winton na alma de mais de 300 pessoas. Aí um dia resolveram homenagear ele num programa de auditório. Ele foi muito a contragosto, ele foi lá. E esta repórter, então, ela comentou sobre a vida deste homem e ela tinha uma surpresa para ele. Perguntou para ele, seu Nicholas Winton, o senhor conhece essa mulher que está do seu lado? Ele olhou e disse assim, não conheço. Ela disse assim, esta é uma das mais de 300 crianças que o senhor ajudou. Ela está aqui para lhe agradecer. Ela levantou muito emocionada, abraçou ele também se emocionou. E os dois sentaram. Mas o melhor estava para vir. Ela pergunta para o auditório assim, mais alguém aqui no auditório, por acaso, foi salvo por esse homem? Ela tinha programado e convidou todas as pessoas que ela teve acesso, que foram ajudadas pelo Sr. Nicholas Winton e que estavam no auditório. Quando ela fez essa pergunta, toda a plateia levantou e começou a irromper em palmas para aquele homem, que extasiado viu aquele comportamento e foi às lágrimas completamente. Por aquele ato, ele foi ovacionado, aplaudido naquela hora, pelo bem. Era a gratidão daquelas pessoas a este homem, o homem no mundo. Como cada um de nós pode ser, pelo seu comportamento, agindo na sua sociedade, no seu lar. Nós somos seres que fomos criados para a perfeição. Perguntaram uma vez para um artesão, para um escultor, como é que ele produziu uma obra tão bela a partir de uma pedra bruta. Ele dizia o seguinte, é que eu olho para a pedra, a figura aparece. O meu único trabalho é tirar o excesso. E assim somos nós. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos por ora esta pedra bruta que precisa ser lapidada. A gente precisa tirar o excesso para que brilhe esta nossa luz. E esse excesso tem um nome, egoísmo. Quando nós tirarmos todo esse excesso da nossa alma,
nós brilharemos intensamente, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Eu quero então agradecer a cada um de vocês por ter me acompanhado nas reflexões por quase 1 hora aqui. E que em breve possamos estar todos nós juntos, fisicamente, nos abraçando e comungando em Deus e em Cristo. Muito obrigado a todos vocês e até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus.